Para finalizar vetores, vamos estudar a decomposição de vetores, extremamente importante daqui para frente. Aqui eu tenho um vetor velocidade, módulo do vetor velocidade, 100 metros por segundo, seno de 30, meio, cosseno de 30, 0,9. Eu arredondei, para ficar tranquilo que isso aqui é dado no dia da prova. Então, qual é a ideia de decompor vetores? Você tem esse vetor aqui, você vai pegar esse vetor e quebrar em dois. Você vai decompor esse vetor. Só que tem um detalhe, a gente não decompõe vetor, não é de qualquer jeito. A gente sempre decompõe o vetor no eixo X e no eixo Y. A ideia é, aqui não está o começo do vetor? Aqui no começo do vetor, você vai desenhar um eixo cartesiano. Então aqui, ó, aqui tem o eixo X. Então, tem o eixo X aqui. Aqui eu tenho o eixo Y. Então, o que eu desenho aqui? O eixo cartesiano. Eixo X e eixo Y. Lembrando que o começo do vetor tem que coincidir com a origem do eixo cartesiano. Tá? Aí o seguinte aqui. Depois que você desenhou o eixo cartesiano, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no final do vetor V, vai traçar uma reta paralela ao eixo Y. Vai no final do vetor V e traça uma reta paralela ao eixo X. Aí a ideia, você vai pegar um pedaço do vetor V e levar para a horizontal. Aqui, ó. Aqui tem o pedaço desse vetor. Aqui a ideia é o seguinte. Já que o pincel está escrevendo azul, vamos pegar um azul. Então, aqui, ó. Quebrei no eixo X. Isso aqui chama-se componente do vetor V no eixo X, que a gente chama de Vx. Tem alguns livros que chamam de sombra. A ideia é ter uma lanterna aqui. Liguei a lanterna. Aqui é opaco. Aí o que vai acontecer? Não passa luz. Aqui forma o quê? Uma sombra na horizontal. Eu gosto de componente. Às vezes eu chamo de pedaço. Porque olha só, você não pegou esse vetor e quebrou no eixo X? Então eu chamei de pedaço. Para você sempre ter esse raciocínio. O Vx é um pedaço do V. Então, o tamanho do Vx é maior ou menor igual ao tamanho do V? Ele é menor, porque ele é um pedaço. E quando você decompõe no eixo X, você também decompõe no eixo Y. Então, o que você vai ter aqui? Um pedaço do vetor V no eixo Y. A gente chama de VY, de componente. Alguns livros chamam de sombra. Aí vai colocar a lanterna aqui. Aí vai dar uma sombra aqui do vetor V. Então, o que eu acabei de fazer? A decomposição de vetores. Eu peguei esse vetor, velocidade, e decompus no eixo X, no eixo Y. Inclusive, agora eu não vou mais trabalhar com o vetor V. Eu vou trabalhar com as suas componentes. Não é obrigado a fazer isso aqui, não. Só para mostrar que agora eu vou trabalhar com Vx e com Vy. Só que tem um detalhe. Qual é o módulo da velocidade do V? 100 metros por segundo. Tá vendo? Tem flechinha, lê módulo. E qual é o módulo do Vx? Qual é o módulo do Vy? Tem como saber? Tem. Olha só aqui o raciocínio. Você tem o Vx e tem o Vy. Então você tem os dois aqui. Aqui, se você for estudar isso no livro, numa apostila, eles vão entrar com a ideia de trigonometria. Porque tem seno e cosseno. E eu sei que tem gente aí, só de falar seno e cosseno, até gela. Então, como aqui não é aula de matemática, eu vou te dar uma dica, um macete, para você não ter que mexer com trigonometria. Na prova aberta, você pode fazer do jeito que eu estou fazendo, que você vai tirar o total. Você não precisa trabalhar com a trigonometria na prova aberta de física para mostrar isso. Olha a dica. Vx e Vy são pedaços do V. Aí, então, Vx é um pedaço do vetor velocidade. Vy é um pedaço do vetor velocidade. Só que uma é vezes o seno e outra é vezes o cosseno. A dica é, onde o ângulo encosta é o cosseno. Onde o ângulo encosta é o cosseno. Onde o ângulo encosta é o cosseno. Onde que o ângulo está encostado? Olha aqui, ó.
Onde que ele tem encostado? No Vx ou no Vy? Ele tem encostado em quem? No Vx. Então, o Vx é o cosseno de 30. Se o Vx é o cosseno de 30, o y só pode ser o quê? O seno de 30. Porque se você não pensar assim, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ficar pegando assim, ó. Você vai ter que pegar triângulo, retângulo, isso aqui é o Vy, isso aqui é o Vx, aqui está o 30. Aí você vai ter que escrever definição de seno, cateto oposto sobre hipotenusa. De cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas na prova, não precisa disso. Pode ir com a dica que vai dar sempre certo, vai ser melhor para você. Então, olha só. Qual é o módulo da velocidade? 100. Cosseno de 30. Cosseno de 30, 0,9. Esses valores de seno e cosseno na prova de física, eles são dados. Então, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 90 metros por segundo. Então, achei o módulo de Vx. Agora, achar Vy. Tem gente que eu tenho certeza que está pensando assim. Se esse aqui é 100, um pedaço deu 90, o outro vai dar 10. Faz isso então. Vou te mostrar por quê. O V, 100. Seno de 30. Seno de 30 é meio. Aqui, 100 vezes meio, 50 metros por segundo. Então, veja, não deu 10, deu quanto? 50. Por quê? Esse com esse não vai dar 100? Pelo seguinte, esses dois vetores aqui são o quê? Perpendiculares. Isso aqui é a resultante dos dois. Lembra? Tem que usar Pitágoras. Tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse aqui, o Vx, que é 90, elevar ao quadrado. Pegar o Vy, que é 50, elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz. Se você fizer isso, você pode ver aí, que vai dar quanto? 100. Então, pelo amor de Deus, se aqui é 100, esse aqui não tem que valer 90 e outro 10 não, tá? Toma muito cuidado com isso, porque aqui, ó, esses dois vetores aqui são o quê? Perpendiculares. Então, tem que usar Pitágoras para achar o resultante. Então, tá aí, o que eu fiz? A decomposição de vetores, achei o módulo. O que nós faremos agora? Vamos fazer mais um exemplo para ficar bem nessa parte da matéria. Olha só aqui, eu tenho um vetor F. Está formando aqui um ângulo θ. Módulo de F, 200 newtons. Deu seno de θ, cosseno de θ. O que a gente vai fazer? Nós vamos decompor esse vetor e achar o módulo das suas componentes. Lembrando, a gente decompõe de qualquer jeito? Não. Tem que ser no eixo x e y. Então, você vai desenhar o eixo cartesiano. Como? Começando aqui? Não. Aqui que é a origem dos vetores. Então, o eixo cartesiano, a origem dele tem que estar aqui, ó. Então, aqui, ó. Esse é qual eixo? Esse aqui é o eixo x. E aqui, ó, tem o eixo y. Então, aqui, ó. A origem do eixo cartesiano coincide com o começo do vetor. O que você vai fazer agora? Você vai vir no final do vetor F, que é uma força, e vai traçar uma paralela ao eixo x. Final do vetor força, vetor F, traçar uma paralela ao eixo y. Então, o que você vai fazer agora? Você vai achar as componentes. Toma cuidado, tem aluno que quer fazer a componente aqui. Quer fazer a componente, né? De jeito nenhum. As componentes estão no eixo x e y. Então, olha, ó. Toma cuidado que tem aluno que só faz até aqui, ó. Não, gente. Essa aqui é o final do vetor, tem que ir até a linha que você tracejou. Toma cuidado com isso. Tem aluno que passa antes, faz uma confusão. Não, ela vem até aqui, ó, até a linha tracejada. Isso aqui é um vetor novo? Não, é um pedaço do vetor F no eixo x. Mesma coisa, ó. Terminou aqui? Não, tem que ir até a linha tracejada, nem mais nem menos. Então, aqui tem um pedaço do vetor F no eixo Y. Aí eu não vou trabalhar não é mais com esse F.
Não sei se você já percebeu que esse é a resultante desses dois. Aí sim, agora nós vamos achar o módulo de fy e fx. Aí eu falo pra você, eu vou usar aquela dica que eu dei. Onde o ângulo encosta é o cosseno. Onde o ângulo encosta é o cosseno. Se não, você vai ter que usar a trigonometria, é com você. Olha aqui. O fx e o fy são pedaços do f. São pedaços do f. Só que uma vez o seno e outra vez o cosseno. Qual foi a dica que eu dei para você? Onde o ângulo encosta é o cosseno. Onde o ângulo encosta é o cosseno. Onde o ângulo encosta é o cosseno. Olha o ângulo aqui. Onde que o ângulo tem encostado? No fx ou no fy? Eu estou dando esse exemplo, porque tem aluno que decora assim, o x é sempre o cosseno. O x é sempre o cosseno. O x é sempre o cosseno. Não faz isso não. É onde o ângulo encosta. Tem hora que ele tem encostado no eixo x, tem hora que ele tem encostado no eixo o quê? Y. Aqui ele tem encostado em qual eixo? No y. Então, onde o ângulo tem encostado? Em fy. Então, fy, o fy é o cosseno de θ. O outro só pode ser quem? O seno de θ. Então, vai ficar o quê? O módulo de fx, quanto que vale f? 200. Vezes o seno. Seno, 0,60. fx vai dar o quê? 200 vezes 0,60 dá quanto? 120 newtons. Raciocínio. O fx, ele é um pedaço do f. O f vale quanto? 200. Então, o fx, que é um pedaço, tem que valer menos que 200. Tá aqui, ó. 120. Aí é o seguinte, o fy. Quanto que vale o f? 200. Cosseno de θ? 0,80. Quanto que dá o módulo de fy? Quanto que é 200 vezes 0,80? 160 newtons. Ah, professor, mas essa soma aqui não tinha que dar 200, não? Gente, lembra? Os dois vetores são o quê? Perpendiculares. Então, você teria que pegar esse ao quadrado, somar e tirar a raiz. Então, olha só, fiz a decomposição de vetores e achei o módulo das suas componentes. Então, muito tranquilo, a gente vai usar isso demais. Então, é o seguinte, nós acabamos de terminar vetores. Vetores é uma ferramenta extremamente importante para o que a gente vai estudar daqui para frente. Não dá para entender o que está daqui para frente sem saber o quê? Vetores.